Olá pessoal, continuando o nosso estudo sobre equações, vamos relembrar agora equações do segundo grau, né? Equações do segundo grau tem aquela forma tradicional, x ao quadrado, ou melhor, ax ao quadrado mais um b que multiplica o x mais um c igual a zero. E aí a gente tem a fórmula de Bhaskara, né? Para encontrar as raízes. Perceba aqui que tem o sinal de mais e menos, e o delta, sua fórmula tradicional. Daqui sai o x1, né? Ou x', ou primeira raiz, x2, segunda raiz. A gente tem que tomar muito cuidado com esse sinal de b, né? Vou até reescrever aqui, porque parece que meu zoom está um pouco ofuscado. O x eu obtenho subtraindo b, ora somando, ora subtraindo a raiz quadrada do delta que eu encontro, sobre 2 vezes o a. Alguns pontos a observar. Vou pegar a caneta de outra cor. O a, muitos alunos esquecem na fórmula. O b, muitos alunos esquecem que o sinal de menos não faz parte do b. Ou seja, se eu tenho uma equação, mas com presença de mais sinais, vou pegar uma equação aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Se eu for encontrar as raízes, bom, o delta vai ser b ao quadrado. Está aqui, b ao quadrado. Só que o b carrega consigo o sinal negativo. Então vai ser o menos 5 ao quadrado. Menos da fórmula 4 vezes o a. Quando não tem nada no x, o a é 1. 1 vezes o c, que é 6. Então a gente tem que resolver esse delta. Aqui vai ser 25 positivo, né? Base negativa. Elevado a expoente par. Relembrando matéria de aulas anteriores, menos 5 vezes menos 5 é o menos 5 ao quadrado. E o menos vezes menos vai ficar mais, 25. Menos 24. Delta vai ser 1. E vou ter que tirar as raízes. A minha primeira raiz vai respeitar a fórmula, né, de Bhaskara. Vai ser o menos o b, menos da fórmula, só que o b também é negativo. Substituo então entre parênteses. Muitos alunos esquecem disso. Ora, eu somo sobre 2 vezes o a, lembrando que o a é 1. E a resposta disso, eu tenho que trocar o sinal, vai ser 3, né? A outra vai ser o x2, com a mesma estrutura, só que agora eu vou subtrair a raiz, por isso a ideia do mais e menos, sobre 2 vezes o 1, e a resposta disso vai ser 2. Bom, relembrei como é que a gente utiliza as fórmulas. E aí, eu gostaria de relembrar um outro ponto. Só para deixar claro, a gente tem na página 69 um exercício resolvido aqui, bastante interessante para relembrar também. E a gente tem a situação de equações incompletas também, onde não necessariamente a gente precisa calcular delta, usar aquelas fórmulas anteriores. Aqui está sendo apresentado, né, uma delas. Aqui falta o coeficiente c, né? Aqui eu tenho o a igual a 2, o b igual a menos 1, e eu não tenho c. Quando não tem, na verdade ele é zero. Ou seja, falta esse c aqui, ou o c igual a zero. Poderia aplicar delta aqui, poderia aplicar a fórmula de Bhaskara, mas não necessariamente tenho que aplicar a fórmula sempre. E aí a dica é que quando falta o c, é a gente colocar o x em evidência. Vai ficar 2x menos 1, e isso igual a zero. Perceba que se eu aplicar a propriedade distributiva, volto ao que era antes. Agora eu tenho que analisar. Eu tenho um produto de dois números que tem que dar zero. Quais são as raízes? Ora, primeira raiz, se o x for zero, né? Que aí eu vou ter zero vezes qualquer coisa, sempre vai ser zero. Resumindo, quando o coeficiente c é zero, uma raiz, posso falar que é o x1, sei lá, sempre será zero. Qual que é a outra raiz? Se o que está dentro do parênteses for zero. Ou seja, para encontrar minha segunda raiz, eu tenho que pegar o 2x menos 1 e igualar a zero. E aí é só isolar o x. Já temos que perceber que o x vai ser igual a meio, ou
0,5. Tá aí, então, as duas raízes da equação. A outra equação incompleta é se estiver faltando o b, né? Como é o caso apresentado na página 70. E aqui a gente tem uma equação em que não aparece aquele fator, o coeficiente bx. Então aqui é só isolar o x. É o que foi apresentado aqui. O 5 passa dividindo primeiro, depois eu extraio a raiz quadrada. E é a parte mais fácil que tem. Agora, uma das fórmulas bastante úteis é a fórmula da soma e a outra é a fórmula do produto. Então essas duas fórmulas a gente não pode menosprezar nunca. Por quê? Bom, eu vou usar esse espaço aqui para mostrar para vocês que, embora não tenha sido enfatizada nessa parte, a gente tem que lembrar que para um professor apresentar uma equação do segundo grau para alunos responderem. Vou pegar uma equação aqui, x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Eu não crio uma equação do segundo grau de qualquer maneira. Eu tenho que saber quais são as raízes previamente. E a maneira ideal é eu colocar na forma fatorada. Essa forma fatorada já é explanada no ensino fundamental, né, no nono ano. Se eu quero que os alunos, ao fazer o delta lá e depois encontrem as raízes, por exemplo, x1 igual a 2 e x2 igual a 4, eu monto a minha equação dessa forma. X menos a raiz que eu quero que ele encontre, x menos a outra raiz que eu quero que ele encontre, dentro de um parênteses, isso tem que ser igual a zero. Se eu aplicar a distributiva, perceba o que vai acontecer. X vezes x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Voltando para o menos 2, multiplicado por x dá menos 2x. E agora o menos 2 vezes menos 4 vai ser positivo 8. Esses dois coeficientes eu posso somar. Vou ter então x ao quadrado menos 6x mais 8. Bom, aqui eu tenho uma equação do segundo grau, fácil de ser resolvida. Posso aplicar o delta, só que se eu perceber a origem dela, eu consigo utilizar a fórmula da soma e a fórmula do produto, né? E achar rapidamente as raízes sem ter que calcular o delta. Bom, se eu sei que elas são originadas dessa forma, o meu coeficiente b, ele apresenta justamente a soma das raízes, mas se eu tirar o sinal. O meu coeficiente c, ele surgiu justamente quando eu multipliquei o 2 pelo 4, as duas raízes que eu queria. É claro que essa análise só funciona porque meu a é 1. Perceba que se meu a for 1, a soma das raízes vai ser o sinal contrário de b. E o produto das raízes vai ser o c, o coeficiente c. Isso, mais uma vez, se meu a for 1, como é o caso aqui. Resumidamente, então, se eu tivesse uma equação do tipo x ao quadrado menos, vamos supor, 8x mais 15. Como eu encontro as raízes dessa equação? Posso calcular delta. Mas se eu usar essa ideia, eu tenho que me perguntar quais são os dois números que somados dão 8 e multiplicados dão 15. Quais são eles? Bom, se eu vou pelo método da tentativa, eu percebo que posso ter o 3 e o 5. Somados dão 8 e multiplicados dão 15. Essa é a minha resposta, então, para essa equação. 3 e 5. E aí, quem quiser pode tirar o delta e confirmar essa é a resposta. Então, não desprezem essas duas fórmulas, tá? É claro que se eu tivesse aqui um coeficiente A diferente de 1, isso não daria certo, mas com um pouquinho mais de ajuda, de treino, a gente consegue também utilizar esse raciocínio, ou dividir a equação por 2 também, ou por 3, ou pelo coeficiente que foi apresentado aqui. Bom,
essa foi uma relembrança bastante positiva de equações e a gente tem exercícios resolvidos aqui, ainda na página 70, muito interessantes. Esse 4 eu vou deixar para vocês lerem, não cabe aqui ficar falando sobre exercícios que já estão resolvidos. Vamos pegar um outro que não tem resolução, como é o caso desse 8, e aí temos que resolver essa equação. Aqui tem um sinal de menos. São equações que apresentam x nos denominadores. O quesito principal é eu ter o x diferente de 1 e x diferente de menos 1. Eu não posso encontrar esses dois valores para x, porque senão eu teria divisão por zero, né? E a divisão por zero não existe nos números reais. Bom, como é que eu faço isso daqui? Olha aqui, eu tenho diferença de quadrados. O meu x ao quadrado menos 1, eu posso reescrever como sendo o produto da soma pela diferença. E na hora que eu aplico essa propriedade, esse produto notável, eu tenho justamente esse denominador e esse. Como sabemos, quando tem x no denominador, o MMC é sempre o produto deles e está aqui. O produto deles é esse próprio cara. Isso quer dizer que eu posso reescrever isso aqui, vou continuar aqui. Posso reescrever essa equação tudo sobre x ao quadrado menos 1, ou se preferirem, desmembrando aqui, que vai ser então x ao quadrado menos 1. Eu vou até reescrever, geralmente isso é palco de dúvida de muitos alunos. Vou aumentar minha barrinha aqui agora, vou reescrever o x ao quadrado menos 1 como sendo o produto da soma pela diferença, tanto de um lado quanto de outro, para que seja fácil perceber o que eu vou fazer. Aquela regrinha básica, dividir pelo primeiro, pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, na hora que eu tenho esses dois caras, dividindo pelo x menos 1, vai cortar o x menos 1, e eu vou ter o x mais 1 multiplicando o x mais 1, ou seja, x mais 1 ao quadrado, menos o x mais 1, agora vai ser simplificado, e eu vou ter x menos 1 multiplicando o, vou aumentar um pouquinho aqui, x mais 4. Do lado de cá, eu vou ter o próprio 2x menos 1. Como eu tirei MMC dos dois lados da igualdade, posso simplificar. E aí eu vou ter a continuação dessa equação, colocar, voltando aqui, da seguinte forma. Primeiro aqui é um produto notável, né? O x mais 1 ao quadrado vai ser x ao quadrado, nunca vai ser x ao quadrado mais 1, porque eu tenho o fator 2x, né? Quadrado do primeiro pelo segundo, produto do primeiro pelo segundo, né? Menos, eu vou tomar cuidado aqui agora, porque primeiro eu vou aplicar a distributiva, depois eu vou trocar o sinal. Deixo esse menos aqui, eu vou conservar a minha distributiva dentro do parênteses. Vai ser então x ao quadrado, vou deixar para vocês confirmarem que isso vai ser 3x positivo, menos 4. Façam direitinho a subdistributividade e vocês vão chegar nessa equação. Aqui, isso igual a zero, né? Igual a 2x menos 1. Aqui então eu posso começar a operar. 2x mais 1, o menos vai trocar o sinal de tudo lá dentro. Só um minutinho que o 3 pareceu um Z. 3x menos 4, o 2x vem negativo, o menos 1 vem positivo, igual a zero, já que nada ficou lá. Bom, x quadrado vai cortar. Esse 2x corta com esse. O 1 positivo soma com o positivo, mas subtrai do 4. Então, eu vou ter menos 3x menos 2 agora. Isso igual a zero. Vou ter, então, menos 3x igual a 2 positivo. Multiplico por menos 1 e passo o x, o 3, para o lado de lá. Vou ter, então, x igual a menos 2 terços. Bom, errei essa resolução. Quem quiser dar um pause aí e dê uma olhadinha no erro clássico que aparece aqui. O erro foi justamente no sinal. Esse sinal temos sempre que tomar cuidado. Não vai ser menos 4, vai ser mais 4. Então, na verdade, na hora que eu somar o 1,
com esse 1 e o 4 não será menos 2, e sim será 6, né? Positivo. Então aqui não vai ser menos 2, vai ser 6 positivo. Quando eu passo do lado de cá, virá 6 negativo. Multiplicando por menos 1, a resposta não será essa. Será x igual a 2. Bom, eu queria cometer um erro de sinal justamente para deixar claro para vocês. Equações, sempre estamos sujeitos a cometer erros. A gente precisa então de uma escrita que seja possível identificar erros. E a gente não tem que apagar toda a equação numa hora de vestibular, no momento em que estivermos fazendo uma prova. Não será possível utilizar caneta, ou melhor, lápis. Temos apenas caneta disponível. Então essa ideia de vir e corrigir é algo que tem que estar presente na nossa prática. A ideia de apagar tudo e refazer todo o cálculo desde o início ocupa espaço de rascunho que pode ser raro, dependendo do formato de impressão da prova, e sem falar que demora um tempo razoável que poderia ser aplicado em outra questão. Já a ideia de corrigir de maneira minuciosa nos permite identificar de repente e resolver a questão com poucos traços, né? Bom, ok, questão 8 realizada. Vou fazer agora a questão 9, e ela é bem parecida com a 10, que vai ser justamente tarefa de vocês. Obtenha dois números inteiros e consecutivos. Números inteiros, conjunto dos números inteiros, são aqueles números que vêm do infinito negativo, né? Menos infinito negativo, colocar a reticência, depois vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, e aí vem os naturais agora, reticências. Já lembrei o que é. Cuja soma dos quadrados seja 25. Bom, número. Não sei quais são, mas são dois consecutivos. Então, se um é x, o outro só pode ser x mais 1. Eu quero que a soma dos quadrados seja 25. Eu vou tentar pegar um pouco mais de espaço aqui agora para resolver essa questão. Agora sim. Como eu disse, um número é x, o outro número é x mais 1. E a outra informação aqui, a soma dos quadrados. Ou seja, preciso pegar esse número e elevar ao quadrado. Esse aqui é o segundo, elevar ao quadrado, e a soma deles tem que ser igual a 25. Alguns alunos já conseguem perceber automaticamente que esses números só podem ser 3 e 4, né? Por que 3 e 4? Ora, porque se eu elevo 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado é 16, e se eu somo vai dar justamente o 25. Inclusive isso vem da ideia do triângulo pitagórico, né? O triângulo retângulo, em que a hipotenusa é 5, um cateto é 3, outro é 4, satisfazem o teorema de Pitágoras e são inteiros consecutivos. Mas vamos voltar para a questão. Como é que a gente aplica a ideia de equação do segundo grau aqui? Mais uma vez, tem que desenvolver aqui o produto notável. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, lembrando que o quadrado do 1 é 1, alguns alunos colocam 2. Soma aqui vai ser 2x quadrado, mais 2x. O 25 vem negativo, operando com o 1 fica 24, negativo. Quero encontrar as raízes dessa equação, divido então por 2, que vai ser x ao quadrado mais x menos 12 igual a 0. Poderia aplicar aquela ideia do produto da soma pela diferença, né? Ou melhor, soma das raízes, né? E produto das raízes. Quais são os números cuja diferença é menos 1 e o produto é 12, né? Poderia pensar assim, e aí poderia já perceber que é 3 e 4. Se não for possível, eu posso aplicar aqui a ideia do delta, forma de Bhaskara. Delta vai ser igual a b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, que é menos 12. Delta igual a 49. Raízes. Agora,
subir um pouquinho aqui. Agora sim. Primeira raiz. x1 é igual a menos b, menos 1, mais o 7, que é a raiz quadrada de 49, sobre 2, isso vai ser 3. E outra raiz vai ser igual a menos 1, menos 7, sobre 2, igual a menos 4. Bom, e aí? O que eu faço com esse menos 4? Se eu achei no início que eram 4 e 3. Vamos voltar à pergunta. A questão nos dá a necessidade de encontrar números inteiros. Ora, consecutivos. Se são inteiros, eu admito a resposta negativa. Então, se eu usar o x1 igual a 3, o consecutivo que dá certo vai ser 4. Se eu achar o x2 igual a menos 4, o consecutivo posterior a ele vai ser menos 3. E aí eu tenho então essa situação, esses dois pares que nos permitem justamente satisfazer a questão 9. Tomar cuidado com o conjunto dos números inteiros, onde eu admito também os negativos. Então, são dois pares de números. É isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.